Olá pessoal, meu nome é André Pereira Vieira, sou professor e consultor da empresa Professor Antonieta Cursos e Capacitação. E neste vídeo eu vim trazer aqui alguns pontos que os fornecedores devem observar quando do cadastramento de proposta nas licitações públicas, tá certo? O que saber para dimensionar a minha proposta? E eu como fornecedor, o que eu tenho que saber, o que eu tenho que entender para poder saber quanto que eu vou cobrar em relação àquele serviço ou aquele fornecimento que eu vou prestar para a administração pública? Primeiro, conhecer de fato o objeto. Quando eu falo conhecer de fato, não é simplesmente a descrição do objeto, mas sim todos os pormenores que envolvem a contratação. Você sabe o que é o objeto de uma licitação? Muita gente se confunde achando que é só a descrição. O objeto da licitação, ele é muito mais do que isso. Ele vem agregado com outros fatores. E também saber como julgá-lo. Ora, quem julga não é a administração? A administração não é quem vai julgar o fornecedor, a proposta? Sim, mas nós temos que também, se a gente tiver o conhecimento de saber se a administração poderia ou não colocar aquele objeto na licitação, a gente consegue talvez impugnar, mudar ali uma restrição que esteja tirando a nossa empresa da disputa e uma licitação de um vulto bom, que daria um bom lucro para a nossa empresa. Então, eu tenho que conhecer o objeto de fato da licitação. O objeto da licitação, pessoal, é a junção da descrição do bem ou serviço agregado das exigências feitas pela administração. Então não adianta só eu olhar e ver que a administração quer comprar determinado produto ou contratar determinado serviço. Eu tenho que saber o que vem com aquilo, quais são os prazos, as condições, as formas, uma série de informações que vão fazer com que eu realmente consiga dimensionar a minha proposta de uma maneira mais assertiva. E além disso, eu tenho que verificar as cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos. Verificar se eu estou preparado para caso a administração utilize uma dessas cláusulas e eu ainda consiga fazer o fornecimento ou continuar com a prestação do serviço. Exemplo número 1, objeto na visão do leigo. Aquisição de 10 mil resmas de papel A4. Aí você olha o edital, vende papel, ok. A visão do prudente, ele vai olhar as 10 mil resmas de papel, mas ele não fica satisfeito. Ele tem que analisar todo o restante para poder não ter nenhuma falha. Então ele vai analisar o local de entrega, a forma de entrega, o prazo para entrega, sanções por inadimplemento, condições do fornecimento, prazo de recebimento e prazo de pagamento. Por quê? Porque isso aqui tudo influencia no seu preço e até na sua participação. Querem ver? Por exemplo, local de entrega, não precisa nem falar. Dependendo de onde for, obviamente que vai mudar o preço do seu produto. Vai ter um frete ou não, ou talvez você não vai poder nem participar. Bom, forma de entrega. Vai ser só entrega, vai ter que descarregar, vai ter que entregar, descarregar, instalar. Isso aí também influencia. Muito cuidado, às vezes você não está preparado para aquilo, acha que é só entregar e tem que também fazer uma instalação. E a sua empresa às vezes não tem quem instale aquilo, ou você está fora ou vai ter que contratar um profissional para isso. Seu custo vai ser majorado. Prazo para entrega, também. Influencia tanto no preço quanto na participação. Às vezes você, empresa que vende para o governo, você tem alguns fornecedores. Um que entrega mais rápido é um preço mais caro, o que entrega mais demorado, o preço é mais barato. Se a entrega for com um prazo muito dilatado, você consegue um preço melhor com o seu fornecedor que te entrega mais demorado, mas mais barato. Se a entrega for um prazo muito curto, você tem que ir para um fornecedor que talvez seja mais caro. Ou então você nem tenha esse fornecedor e aí você vai ficar de fora da licitação. Então, o prazo de entrega influencia. Sanções por inadimplemento. Muita gente nem se atenta a isso. Deixa de qualquer maneira. Sanção é muito importante. Apesar de que, infelizmente, na prática, a administração pública não está cumprindo a lei, porque pela lei ela tem que punir. Tá? A empresa descumpriu, tem que ser aberto um processo de aplicação de sanção. E o que muitos não sabem é que o descumprimento não é só durante o contrato. O descumprimento durante a sessão pública também enseja punição por parte da administração. Então, vejo muitos casos em que as empresas participam da licitação, cadastram proposta, até porque às vezes tem vários editais daquele objeto, vai cadastrando, e na hora da sessão pública, nos dias, anota lá o dia, na hora que está participando, vai analisar o edital com mais calma. E aí percebe, fala, poxa, eu não me atentei nesse local de entrega, eu não me atentei nas condições de entrega, eu não dou conta. Aí quer desistir, tem como? Não. Sessão pública, já deu o horário de abertura, não tem como desistir mais da proposta. Tá, e se eu for o primeiro colocado na licitação? Eu ganhei. Como é que eu faço para sair dessa? Eu posso pedir desistência? Também não pode.
Ou, não, eu não peço desistência, eu vou ficar calado. Na hora que o pregoeiro me chamar, por exemplo, eu fico calado, espero o prazo e ele vai me desclassificar. Muita gente já deve ter feito isso, né, que está assistindo agora. Porém, muita gente também não sabe que isso seja punição. Como, por exemplo, aqui, né, uma sanção que eu peguei no Diário Oficial da União para poder ilustrar isso aqui. O Senado Federal aplicando a multa no valor de R$ 325, cumulada com a pena de impedimento de licitar e contratar por 15 dias. Sabe por quê? Porque a empresa deixou de entregar a documentação exigida do instrumento convocatório. Quer dizer que se eu for desclassificado ou inabilitado eu posso ser punido? Sim. É isso que muita gente não sabe. Então, você foi desclassificado ou inabilitado, o correto é a administração abrir um processo de aplicação de sanção para apurar os fatos e aí pode culminar na aplicação de uma sanção. Então, você quando participa, você faz uma declaração que cumpre todos os requisitos do edital e seus anexos e que até presente data não existem fatos impeditivos para sua habilitação. Então, se você foi desclassificado ou inabilitado, você fez uma declaração falsa. E declaração falsa, na lei, enseja a punição. Agora, qual vai ser a punição? Depende do edital. Nesse caso aqui, às vezes você pode pensar, poxa, mas aí é uma multa pequenininha e também só 15 dias o impedimento de licitar. Tudo bem, pode ser uma sanção maior. Ou então essa mesmo, imagina você, fornecedor, 15 dias sem impedir de licitar e contratar. E nesse intervalo vence um contrato seu que você tem com outra administração. Você não vai poder prorrogá-lo se essa sanção aqui atingir o mesmo ente federativo, por exemplo. Então, muito cuidado. Tem que saber aonde está pisando, verifiquem as sanções. Isso aqui, coloquei um exemplo de sanção quando da participação. Tem a sanção também quando você está no contrato, você celebrou o contrato e descumpriu alguma coisa que a administração pública exigiu na contratação. Tá certo? Então, importante conhecer, né, as sanções, vai influenciar no preço também. Condições de fornecimento. Às vezes, muita gente é pego de surpresa aqui por não saber diferenciar um pregão tradicional de um pregão para o sistema de registro de preço. Qual que é a diferença? Pregão tradicional, administração pública, você ganhou, ela vai te comprar aquilo que está lá, geralmente de uma vez, você vai entregar e vai receber. Já no pregão para registro de preço não funciona assim. A administração vai celebrar uma ata, não é um contrato. Então você ganhou lá 10 mil resmas de papel para entregar para a administração. Você ganhou, você vai entregar as 10 mil de uma vez? Não necessariamente. Em tese, a administração nem vai comprar tudo de uma vez. Por quê? Ela utilizou a sistemática de SRP e tem alguns critérios, requisitos para utilizar. Um deles é quando você precisar da entrega parcelada. Então, geralmente, você não vai entregar tudo de uma vez no SRP, porque foge das opções que o gestor poderia ter escolhido para o uso da sistemática. Então, você ganhou um SRP de 10 mil resmas de papel. Está todo feliz e contente. Vai vender as 10 mil? Não sei. Por quê? Porque o registro de preço, a administração, primeiro, não é obrigada a comprar e contratar tudo da ata. Segundo, vai comprar ou contratar quando melhor convier à própria administração. Então você ganhou 10 mil resmas de papel. Vai vender as 10 mil? Não sabe. Vai vender de imediato? Também não sabe. Dificilmente, né? Principalmente na sistemática de SRP. Aí tá, você tá lá em stand-by. A administração vem e pede, olha, eu quero 100 resmas. Aí você fala, poxa, você demorou 2 meses para pedir e só pede 100? O registro de preço é exatamente isso. Vai pedir quando melhor convier à administração. Mas você, fornecedor, não se preparou. Você não sabia que a sistemática funcionava dessa maneira. Que a administração pública vai pedir quando melhor convier e ela pode pedir parceladamente. Então você não sabe nem quantas vezes você vai ter que entregar. É um outro erro que muita gente não detecta aqui e acaba participando e culminando em uma sanção para a empresa. Tá? Outra hipótese aqui também, a visão do prudente, prazo de recebimento. Quando você vai entregar um serviço ou um produto para a administração, existe o recebimento provisório e o definitivo. Quais são os prazos? A norma não fala. Quem vai falar? O seu edital. O edital que você participou é que vai falar qual vai ser o prazo de recebimento. E por que esse prazo é importante? Porque você tem um prazo para execução. Depois que você executar, a administração vai receber aquilo. E só depois de receber é que ela vai te pagar. Então, às vezes, está lá no edital que você foi participar. Prazo de pagamento, 10 dias após o adimplemento da parcela. Só que são 10 dias depois do prazo de recebimento definitivo. Às vezes o recebimento definitivo estava lá no edital que era em 30 dias. Então, se você for prudente, você vai saber que, peraí, eu recebo com 10, mas só depois do recebimento definitivo, que são 30. Então, eu entreguei hoje, eles têm 30 dias, por exemplo, para me dar o recebimento definitivo e mais 10 para me pagar. Eu vou receber com 40 dias se tudo der certo. Então, é isso que eu tenho que conhecer, tenho que saber para poder dimensionar a minha proposta. Tá? Ok? Ok.
Chegamos a um valor considerando a visão prudente. Agora temos que nos atentar às cláusulas exorbitantes. Nós já vimos tudo, tá? Nós já vimos tudo. Tudo já foi verificado. O local, a forma de entrega, condições, sanções, prazo de recebimento e pagamento. Tá ok. Você já viu tudo. Exemplo, 10 mil resmas de papel. Você está participando da licitação. Então, você está ciente que não pode errar, que sua proposta não pode ser desclassificada, nem você ser inabilitado. Ok. Aí você vai cadastrar a proposta nesta licitação. Detalhe, nem sempre todos os editais que você for participar vai ter lá um preço estimado. Tem editais que a administração pública pode não colocar esse preço e ela realmente pode fazer isso. A norma permite que isso seja feito. Mas vamos supor que você está se deparando com o edital, né, que tem valor estimado. Tudo bem? Bom, obviamente ninguém vai colocar o valor de proposta com o valor já mínimo que pode chegar. Geralmente as empresas fazem o quê? Colocam um valor um pouco maior, né? E quanto maior o lucro, melhor, né? Quanto mais caro vender, maior o lucro. Tudo bem? Então, tudo ok. Você vai participar de uma licitação. Detalhe, quanto mais melhor, não é? Só que eu quero fazer um alerta aqui para vocês. Vamos supor que neste exemplo aqui, 10 mil resmas de papel, o valor de mercado gira em torno de 200 mil reais. Tudo bem, 20 reais cada resma aqui. Ok, tá? 20 reais cada resma é um valor de mercado, valor razoável, racional, está dentro de uma razoabilidade aqui, é o valor das resmas de papel. Mas vamos supor que a administração fez uma pesquisa de preço mal elaborada e esse valor foi lá para cima. Ficou em 300 mil reais o valor das 10 mil resmas de papel. Aí você olha aquele edital e fala, opa, que maravilha! Nesse exemplo aqui, ó, o valor mínimo que eu consigo chegar é 170 mil. Eu ia colocar 200 mil, mas eu vou colocar 280, já que eles estão dispostos a pagar 300. Pode acontecer isso? Pode. Mas veja um exemplo aqui no Acordo 183/2019 plenário. Os licitantes, sob risco de responderem por superfaturamento em solidariedade com os agentes públicos, têm a obrigação de oferecer preços que reflitam os paradigmas de mercado, ainda que os valores fixados pela administração no orçamento base do certame se situem além daquele patamar. Então, cuidado. Vocês podem responder solidariamente junto com o administrador público por superfaturamento. Verificou, opa, peraí, o preço de mercado é 200, ele colocou dos 300 mil, não vai também lá na estratosfera, né? Pode ser que você coloque um pouquinho mais, 220, alguma coisa ali, mas cuidado, não tem uma margem segura para falar que você pode ou não ser chamado para prestar esclarecimentos. Tudo bem? Então tá aqui. Coloque o seu valor de mercado real e deixa ver como é que vai ser a disputa durante a sessão pública. Então nesse exemplo eu coloquei, valor inicial você dimensionou 200 mil reais, 5 reais de lucro por unidade. Valor mínimo, você fez as contas e falou, poxa, até 170 mil eu tenho 2 reais por unidade, são 10 mil resmos, 20 mil reais. Tá bom para a minha empresa, eu vou participar então. Meu valor mínimo é 170 mil reais. Então, eu tenho que saber esse dimensionamento. Agora, o que a cláusula exorbitante influencia nesse meu preço? Eu fiz ali tudo da forma prudente. Olhei local de entrega, prazo de entrega, forma de fornecimento, as sanções, os prazos de pagamento, prazo para recebimento, tá tudo ok. Agora, o que a cláusula exorbitante pode me atrapalhar como fornecedor? Atraso no pagamento, você previu? A administração pode ser que ela te atrase o pagamento. Então, isso aí pode alterar o seu preço lá. Ela pode suprimir até 25%. Então, exemplo, eram 10 mil resmas de papel, agora são 7.500 resmas. Seu lucro, que seria de 20 mil, agora será de 15 mil. Será que vale a pena para você? Se ainda valer a pena, ótimo. Mas às vezes você deixou tão enxuto que a quantidade era grande, era boa. E aí, poxa, mas na hora que tirou os 25%, ficou muito baixo, vou ficar com muito tempo o dinheiro retido ali, porque eu vou ter que primeiro comprar esse material para depois entregar, a margem é pequena e eu não tenho esse capital, ou então, eu vou fazer um empréstimo, o juro do empréstimo vai ser maior do que o lucro, enfim. Aí você vai ter que pensar, colocar a cabeça no lugar para ver se vale a pena ou não. Mas se você já dimensionar, fica mais fácil. Eu vejo muitas empresas que celebra o contrato e a administração vem com a redução, o pessoal fala que não dá conta. Não pode, isso é uma cláusula exorbitante. Então, aconselho, pegue as cláusulas exorbitantes. Artigo 58, por exemplo, da Lei 8666, né, diz que a administração pode modificar o contrato unilateralmente, pode rescindir, vai fiscalizar a execução. Então, fiquem atentos a esse tipo de situação, que não é corriqueira, mas que possa vir a acontecer e prejudicar o seu contrato administrativo, né? Aqui no artigo 65, por exemplo, aonde no parágrafo 1º a norma traz para a gente, da 8666, que você, fornecedor, é obrigado a aceitar o acréscimo ou supressão que se fizer em até 25%. Geralmente o acréscimo é bom, né?
Porque você vai vender mais, mas aí também tem que ver do ponto de vista técnico, se você tem condições, né? Às vezes aumentando 25% das resmas de papel, são 10 mil mais 2.500, talvez você não dê conta também. Então, pensem nisso antes de cadastrar a proposta na licitação. E um último detalhe, já vimos tudo, a visão prudente, pensamos nas cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos, pronto, minha proposta está prontinha aqui para eu não ter nenhum problema futuro. Você tem que pensar o seguinte, imagine que a administração revogue, anule ou rescinda o contrato. Ainda assim pode acontecer. O artigo 49 da 866, ele traz para a gente os casos, né, de revogação e anulação. Qual é a diferença entre esses dois institutos? Revogar é quando existe o interesse da administração. Motivo superveniente, devidamente comprovado, suficiente e pertinente para justificar tal conduta. Então não é simplesmente o gestor falar que quer revogar a licitação. Tem que ter acontecido alguma coisa realmente séria, tá? E anular quando tiver alguma ilegalidade. Então, essas duas hipóteses, o processo pode ser desfeito. Seja por interesse da administração, seja por alguma ilegalidade. E aí um detalhe, uma dica para vocês. Muita empresa ganha licitação e acha que já vai celebrar o contrato. Ah, é meu de qualquer jeito. Sim, em tese a administração vai adjudicar, adjudicou para você, ela tem que te comprar, né? Comprar o seu produto ou contratar o seu serviço, a não ser que aconteçam essas duas hipóteses, revogação ou anulação. E aí você, fornecedor, ganhou, não celebrou o contrato ainda, mas já foi atrás do produto para poder ganhar tempo, né? Ah, eu vou comprar do meu fornecedor, que aí eu já ganho tempo com isso daqui. Aí vai que a administração nem celebre o contrato com você, revogue ou anule a licitação antes. O que vai acontecer? Você vai ter direito à indenização? Não. Parágrafo 1º está aqui, ó, do 49. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 desta lei. O que vai acontecer aqui? Você não vai ter direito, porque você não foi o contratado. Agora, se você já contratou, aí sim o parágrafo 1º entra aqui para você. A nulidade não exonera a administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. Então, na verdade, parágrafo único, né? Não o primeiro. Artigo 59, parágrafo único. Se você, né, vai anular, revogar a licitação, aí sim, você vai indenizar o que o contratado já tiver comprado. Tá? Então, isso você não vai ganhar com o seu lucro, não. Tá? Ele vai te pagar o preço que você comprou. Então, pensem nisso aí também. Às vezes você tem esse detalhe. Ganhou? Vai vender? Não sabe. Espera celebrar o contrato. E mesmo com o contrato celebrado, ainda assim pode haver uma revogação, né? A nova lei de licitações também vem no mesmo entendimento, o artigo 149, sobre essa questão aqui da indenização pelo que já tiver prestado, o artigo 65, parágrafo 4º da 866 também, e o artigo 129 da nova lei, a 14.133 também. Nessas, né, alterações, a empresa, você já celebrou o contrato, suprimiu lá os 25%, se você comprovar que já adquiriu o material, a administração vai te ressarcir por aquilo dali. Então, nós temos que pensar nestas situações de revogação e anulação. Agora, além disso, os motivos de rescisão do contrato. Muita gente acha que foi contratado, está contrato celebrado, bom, não acontecendo revogação, anulação, que a gente já sabe que pode acontecer, o resto do contrato não vai ser extinto. Pode ser extinto também, sem revogação e sem anulação. Quando? Por exemplo, o artigo 78 da Lei 8666, que diz que o contrato ele pode ser rescindido quando? Pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos, ou então pelo cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos. Você, fornecedor, que descumprir qualquer coisa, a lei já permite que a administração rescinda com você. E você pode rescindir com ela, por exemplo, no artigo 15 do 78, quando ela atrasar mais de 90 dias o seu pagamento. Aí você vai poder optar por rescindir o contrato. Então, olha só a responsabilidade que é cadastrar uma proposta para uma licitação pública. Fiquem atentos a estas situações, certo? Você já tinha parado para pensar nisso quando do cadastramento da sua proposta em alguma licitação? Espero que neste vídeo eu tenha conseguido, né, trazer a importância dessa visão macro sobre a proposta e fazer com que a sua empresa saia na frente, tenha mais chance de vender com responsabilidade, tá bom? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.